Bem-vindos ao nosso podcast. Amanhã já foi. Olá, Adriana, tudo bem? Oi, Ana, tudo bom? Comigo tudo bem. Adriana, hoje a gente vai falar de um assunto que a gente já esteve lá no Bytes da Semana sobre tokenização e a gente falou da AgroToken. Eu falei, cara, vamos trazer alguém da AgroToken e o Anderson tirou um tempinho para falar com a gente. Tudo bem, Anderson? Tudo ótimo, Ana. Tudo ótimo, Adriana. Como é que vocês estão? A gente está muito bem e feliz de estar aqui com a sua presença. Olha, eu vou apresentar o Anderson aqui e eu espero falar o sobrenome do jeitinho certo que eu falo Nakashi. É o Anderson Nakashi, é economista e diretor nacional da AgroToken, startup pioneira no mundo em tokenização de commodities agrícolas. Ele tem formação acadêmica aí na área de economia, gestão financeira e engenharia, tem 17 anos de experiência em finanças, gestão de risco e estratégia para alavancar o crescimento de empresas e startups. Ele ainda é mestre em engenharia financeira pela FIA Business School da USP e possui um MBA em finanças pelo Instituto INSPER. Anderson, pelo amor de Deus, olha, todo mundo fala, ai, Bitcoin, estou misturando programação com dinheiro, duas coisas que eu não entendo. Ok. Vocês estão misturando dinheiro, mercado financeiro, commodities, agronegócios. Não está fácil para a gente entender de tudo. E que nem eu te falei, a gente fica aqui muito curiosa. E eu vou te Sim. perguntar uma para a gente já emendar para entender esse teu percurso. Primeiro, eu queria que você falasse aí em um tweet para explicar para as pessoas que, afinal de contas, como é que funciona uma Claro. tokenização e como é que foi esse teu percurso até você chegar à AgroToken? Qual foi seu primeiro contato com tokenização? Quando surgiu essa palavra na sua vida? Legal, obrigado pela pergunta, Ana. É muito interessante que a primeira vez que eu tive contato com tokenização foi em 2017. Eu estava como diretor de commodities da Corteva Agronegócios e a gente estava fazendo muita operação de barter, muita operação usando garantia em commodity para dar crédito ao produtor rural. E aí o pessoal já começou a falar, como é que a gente faz para transformar isso em ativos digitais, para auxiliar? E naquela época ainda não estava muito clara a tecnologia e a gente não via tanta, vamos falar assim, disrupção em eu simplesmente transformar um produto de analógico para digital. E aí, no ano passado, quando o CEO da Corteva me procurou, eu estava na London Exchange, falando assim, ó, o pessoal aqui na Argentina está fazendo um negócio diferente com tokenização, acho legal você falar, porque até uma tese que eu defendi na universidade tinha associado commodities e inflação, e ele falou, cara, isso é um assunto que a gente já conversou, fala com o Eduardo Astrada, que é o nosso CEO, fala com ele e bate um papo lá. No que eu fui conversar com ele, ele falou, ah, antes a gente está fazendo tokenização. Eu falei, pô, gente, mas tokenização, transformar um ativo analógico digital, qual a vantagem real disso? Ele falou, não, não, a gente está fazendo tokens fungíveis. Eu falei, não, me explica direito, você está fazendo o quê? Não, tokens fungíveis. Eu falei, eles são iguais entre si? Sim. Não, então uma soja do Mato Grosso e uma soja do Rio Grande do Sul tem um valor igual dentro desse ambiente? Sim. Eu falei, então ele serve como meio de troca? Sim. Serve como reserva de valor? Sim. Eu falei, cara, é uma moeda. Ele, exatamente. Tem uma equivalência a uma moeda. E muita gente tem olhado para a gente como sendo uma moeda. E quando eu vi isso, eu falei, não, deixa eu voltar para casa, abri o Excel, comecei a fazer modelagem e falei, cara, funciona. Esse negócio funciona. Liguei para o Eduardo, Eduardo, quero fazer parte disso, cara. Vamos já. Ele falou, estamos precisando montar uma estrutura no Brasil. E em março eu já estava na AgroToken para a gente poder criar isso aqui. Que, na minha opinião, aí dando num tweet, né? Você me pediu no tweet, eu vou começar agora o tweet, tá? Uh, essa é a primeira aplicação real do blockchain no mundo, na minha opinião. Tá? A gente está usando a tecnologia das criptomoedas para conseguir fazer com que o dinheiro desse mundo que está espalhado no mundo digital das criptomoedas venham para ser aplicados no setor primário de uma economia. Eu quero fazer que o dinheiro do investidor chegue a um produtor rural. E aí o produtor rural pode produzir produtos, alimentar o mundo, que é o que ele faz melhor, e a gente que está no mundo financeiro e de tecnologia consiga aproveitar uma volatilidade de soja, a gente consegue usar esse produto aí para igual usa as outras moedas digitais. Não contei meus caracteres, tá? Desculpa. Nossa, Ana, a gente estava conversando, eu e a Ana, a gente teve, porque a gente não é do mercado financeiro, né?
A gente entende alguma coisa por cima, e ficou bastante difícil para a gente entender o conceito, porque ele é muito disruptivo. Ele é muito novo, eu nunca tinha ouvido falar, e agora é a primeira vez que eu estou ouvindo falar que vocês estão usando meio que como uma moeda, e daí minha cabeça já explodiu um pouco mais, que a gente só estava considerando como um token. E eu gostaria, a primeira pergunta, que eu tinha aqui é um pouquinho mais técnica, Vamos. mas eu gostaria de inverter a ordem, Ana, se você me permite, para eu primeiro perguntar Pode, qual tá que é ligada. a vantagem de Então, você tokenizar um commodity. Quais são as vantagens disso? legal, boa pergunta, Adriana. Eu gosto de um exemplo que eu acho mais simples. Tem muita gente que fala, não conheço o token, ou o token que eu conheço é aquele da autenticação do banco, né, onde aparecem os códigos. E o que a gente está fazendo aqui, gente, se assemelha a um token que a gente usa há muito tempo nas festas juninas, nas quermesses por aí, que é a fichinha do cachorro-quente, a fichinha do pastel. Um token é um ativo que é um objeto que representa um ativo. Você vai lá no caixa e compra a fichinha do cachorro-quente. Para que você compra essa fichinha do cachorro-quente? Ela te dá direito àquele ativo principal, que é ir lá e comprar o cachorro-quente. Na quermesse da minha casa, perto da minha casa, a ficha do ano anterior vale no ano seguinte. Então quer dizer que se eu tenho a ficha do cachorro-quente do ano passado, eu chego e compro um cachorro-quente com aquela ficha, independente do preço. Olha só, então por que a gente usa esses tipos de tokens básicos, esses tokens analógicos? Para poder transferir o valor daquele ativo e facilitar essa transação. Tá? Era assim também no selo. Por que a gente colocava selo nas cartas na época que a gente mandava carta? Aí falando da gente como população, tá, gente? Eu não sou tão velho assim. Então, por que colocava o selo na carta? Como eu precisava garantir que aquela carta já tivesse assegurado o valor do custo do correio para ela? Por que usava ficha de telefone? Esses tokens eles existiriam justamente para facilitar essa transferência de valor, de forma a criar um controle melhor e transferir essa confiança de que eu já comprei essa ficha no caixa da Quermesse. Então o dinheiro está lá, pode confiar em mim. O que a gente faz quando a gente tokeniza um ativo é basicamente isso, só que com uma tecnologia muito mais avançada, tá, do que a fichinha da igreja. A gente põe uma tecnologia pesada para isso, para poder fazer esse trâmite com muita segurança e conectar o mundo inteiro de uma vez. Então, qual que é a vantagem de ter um token de responder de forma prática? Eu vou facilitar essas relações. A gente transfere a confiança de um ente para o outro dentro de uma cadeia produtiva de forma rápida e de forma muito segura. E é para isso que a tokenização começou a ganhar tanto corpo agora. E quando a gente traz o potencial de fungibilidade, aí o céu é o limite, porque aí eu consigo tornar isso um meio de troca de fato. E assim, vocês também fecharam alguns parceiros de peso, como a própria Visa, que eu acho que tira, né, essa imagem que a gente fica de preocupação, como é que a gente faz uma transação, né, nesse mundo cripto. Mas eu não vou entrar ainda nesse assunto com você. Eu tinha uma curiosidade muito grande. É, ok, a gente pode fazer trocas, e vocês especificamente estão atuando num mercado de commodities, ou seja, é, é global, é Uhum. global. Pelo fato de ser uma commodity, foi mais fácil ou foi mais difícil tokenizar? Porque vocês. Então, a gente está falando do mundo inteiro, eu não consigo nem. Sim. Assim, é impossível imaginar a escala disso. Eu queria saber se foi mais fácil ou mais difícil por serem commodities. É um pouquinho mais difícil, porque aí a gente entra numa seara de ter que lidar com o físico em si. Os volumes por trás de commodities são sempre muito grandes. Tá? Então, uma coisa é eu tokenizar um ativo só. Eu aqui tokenizo toneladas de soja, toneladas de milho. Então, quando você vai parar para pensar, por trás do meu token, eu tenho que estar manejando essa commodity física. E isso é um diferencial nosso, tá, gente? Quando a gente fala de criptomoedas, de moedas digitais, o pessoal às vezes está falando, pô, eu tenho que minerar isso aí, eu vou minerar o código, eu vou gerar esse hash. A gente aqui, eu não estou minerando nada. Está nascendo um grão do solo que está virando uma planta que está enchendo grãos. Esse grão vai gerar
o meu token. Então, não é um processo de mineração, é um processo de plantação, né, de crescimento vegetativo. Então, a commodity acaba trazendo essa complexidade adicional. Eu preciso garantir que o lastro seja real e que ele tenha um destino logístico tranquilo. Então, porque a gente é a fusão, gente, chama agrotoken não é à toa, é só a fusão do agro, que é todo esse gigante movimentando volumes estrondosos, e o mundo digital. Eu tenho que fazer essa junção. Não é nada fácil, a gente teve inovações tecnológicas para conseguir fazer isso, mas abre uma porta diferente, Ana, porque o mundo de commodities tem um preço mais fácil de entender. E o que é legal de commodities é que a aplicação no ativo digital em commodities tem uma vantagem muito grande para a economia. Vocês viram um pouquinho que meu background é mais focado em economia, e a base de qualquer economia é o setor primário, é o setor de extração, é o setor de produção vegetal, produção de proteína. Esses setores são a base da nossa economia, e quando a gente olha a inflação subindo, eu estou vendo esses ativos subindo de preço. Então, eu tenho uma demanda gigantesca para ter uma proteção em torno desses ativos, e qualquer pessoa sabe o que é milho, o que é soja, o que é carne. Então, aí tem uma vantagem muito boa para o nosso negócio, que ele tá dentro do dia a dia de todas as pessoas, ou está dentro do dia a dia, está dentro de qualquer cozinha de qualquer pessoa, né? Legal. Você falou, você começou a explicar um pouquinho desse processo e, para mim, fica uma coisa um pouco bastante intangível, porque também eu não conheço esse processo agro. Então, como que é o processo de tokenização? Então, por exemplo, você tem os grãos, e Sim, você tem que guardar esses grãos, porque eles são o lastro do seu token, né? Daí sim. onde você guarda isso? Por exemplo, não. Como que o produtor chega para você e fala, olha, eu tenho uma tonelada aqui, uma tonelada igual a um token. Toma Perfeito. aí minha tonelada, e você guarda num galpão. É isso que é assim que funciona? Vamos lá, Adriana. Pensa o seguinte: o processo produtivo da soja, o pessoal vai plantar ela, vou usar a soja como exemplo, tá? Plantou ela vai passar 120 dias, por exemplo, num ciclo médio aí, em produção, ou seja, ela está presa no solo durante esse período. Quando ela é colhida, ela vai para um silo, tá? Para ser processada, e ela pode ser armazenada nesse momento aqui na origem, ou ela já está indo para uma fábrica para passar por um processo de esmagamento, virar farelo, virar óleo, e ela vai seguindo dentro da cadeia produtiva. Nesses momentos, ela sempre está passando por algum processo de armazenagem. Por quê? Não necessariamente eu vou precisar usar ela agora. Eu estou comprando ela agora e ficando com ela agora. Ou eu, produtor rural, estou colhendo agora e não quero vendê-la agora. Nesse período é quando eu estou falando que eu tenho um ativo super valioso, super líquido, mas que eu não estou querendo transformar ele em dinheiro agora. Eu tenho mais interesse de manter essa reserva de valor. E isso foi onde nasceu a ideia da AgroToken. Nasceu na Argentina, principalmente porque tem um volume muito grande de commodities armazenadas, por conta dos problemas econômicos que eles estão vivendo lá. E o produtor rural argentino tem todo o interesse em acessar esse cofre que ele tem ali no silo, porque tem uma soja que está 1 ano ali parada, porque ele está reservando esse valor. E para acessar esse cofre, ou ele teria que ficar fazendo fixações pequenininhas o tempo todo, ou a gente poderia digitalizar esse processo e ele poder transacionar o valor igual a fichinha da QMS, que é esse modelo que eu vou acessando o meu silo como cofre. Eu usei meu silo como referência, mas é o silo de uma cooperativa, é o silo de um comprador de grãos, e que eu ainda não fixei. O que é bem interessante do que a gente evoluiu a partir dessa ideia original é que eu não preciso necessariamente ter uma soja colhida para isso. Eu posso estar acessando o valor dela enquanto ela está sendo produzida. Então, nesse ciclo de 120 dias que eu dei de exemplo para vocês, eu já tenho valor nascendo, já tem valor sendo gerado. E se eu puder acessar esse valor, colocar ele no ativo digital para que ele já seja utilizado, seja para uma transação, seja para obtenção de um crédito, seja para fazer um investimento, eu já tenho uma vantagem muito grande
para o produtor rural. Nossa, eu fiquei pensando, né? Que nem eu te falei lá no início, você está misturando agricultura, commodities, nada do que eu entenda. Daí é só essa questão do ciclo de 120 dias. Eu também estava refletindo, né? A AgroToken é argentina e a maior parte dos projetos também que eu vejo vingando muito na parte até mesmo de finanças descentralizadas estão vindo da Argentina, né? A crise realmente ela Isso aí, é mãe de todas as inovações, né? Então, perfeito. grandes empresas de tecnologia com ideias disruptivas estão vindo de lá, estão vindo de lá. Eu vou cortar uma perguntinha aqui que eu quero tirar, assim, quero aproveitar mais esse conhecimento. Hoje vocês estão trabalhando, eu vou chamar de, não vou chamar de moeda, não, vou chamar de token, embora vocês já tenham dado o nomezinho lá, vou chamar só de token para não confundir a cabeça das pessoas. Vocês hoje têm trigo, milho e soja, falei, se é correto? É isso Mas aí. vocês estão com planos, ou se é que já está em andamento, ou se é que pode compartilhar na verdade, mas vocês também querem entrar ou estão fazendo para o que é para carne? Como é que vai ser, como é que vai ser essa outra etapa? Eu não consigo nem Legal. imaginar, mas eu já queria te perguntar se vocês estão com esses planos, na verdade. Sim, sim, Ana, estamos sim. A gente focou nas principais commodities, tá? Onde a gente tinha, como nasceu na Argentina, a gente tinha um foco muito grande de o que estava armazenado, a gente libertar esse valor que estava ali preso. E quando a gente começa a avançar na cadeia, tanto antes da produção, dela ser colhida, quanto depois, quando ela já está em processamento, é a hora que eu começo a abrir a oportunidade para outras commodities. Tá? Então, quando eu olho para o Brasil, se eu olhar as commodities que têm armazenamento mais longo, eu vou estar olhando para etanol, vou estar olhando para café, que são commodities que a gente está mapeando. E eu começo a ver necessidades também associadas ao tamanho do ciclo, não ciclo, da cadeia produtiva dessa commodity. Então, quando eu olho para uma cadeia de etanol, por exemplo, uma cadeia de carne, a gente vê o setor produtivo muito próximo da família. O que eu estou falando aqui, gente? Eu não quero me estender muito, mas quantas pessoas precisam, como intermediários, entre a criação de um animal até a carne acabada ali para virar alimento? Tá? Na cadeia da soja, eu preciso de bastante, mas a gente quase não percebe. Porque a soja é uma das commodities mais produzidas no mundo, porque ela faz parte de quase todos produtos alimentícios que estão, os farináceos que estão nascendo. Tá? Então, está dentro de um achocolatado, vai estar tendo num processado, e o óleo de soja é usado para cozinhar em larga escala. Não quero me estender muito, mas vamos pensar na carne, o ciclo da carne, por exemplo, que a carne, o boi vai para o abate, ela é processada, de repente ela está congelada numa loja, tem alguém comprando para fazer um churrasco. Tenho 2 ou 3 intermediários. Imagina agora que um pecuarista pudesse tokenizar sua produção e vender, não sei se vocês comem carne, mas para a Ana comprar para fazer um churrasco. A Ana não vai comprar agora, ela vai comprar o token porque ela está com medo do preço subir. No que ela compra o token, esse dinheiro foi lá para o pecuarista. O pecuarista comprou o bezerrinho, engordou, foi para o abate numa empresa de processamento, fez o corte da picanha, congelou, mandou para a lojinha e a Ana vai poder pegar um pedaço, um dos tokens que ela tem e comprar uma picanha. Esse é o estado da arte para a gente. Se a gente conseguir criar essa cadeia, é a hora que eu conectei diretamente uma família ao setor produtivo. E aí, nesse exemplo que eu dei, Ana, qual é o efeito da inflação nessa cadeia? Não tem, porque você já colocou o dinheiro. E aí, qual que é o efeito do aumento do câmbio nessa cadeia? Não tem, porque o dinheiro entrou pelo investidor e é você mesmo que está consumindo. Então, esse é o tipo de potencial que a gente tem, principalmente quando eu olho para cadeias mais curtas. Então, eu estou olhando o potencial do token não somente para libertar aquele valor original, que era a nossa preocupação primária, mas quando eu olho para essas cadeias mais curtas, a gente vê um valor muito grande para a cadeia. Por isso que a gente começou a mirar no Brasil também para carne, também para etanol. Afinal, já viu que quando o pessoal acha que vai subir preço de combustível, faz fila no posto? Você já parou para pensar quanto você de fato economiza ficando naquela fila 2 horas? Mesmo que seja um aumento de 10%, um aumento significativo, você vai ver, cara, eu vou conseguir economizar
R$ 10, R$ 15, R$ 20, e eu estou pondo 2 horas ali. Mas imagina que você pudesse comprar mais de um tanque, e não entrando na fila, sim digitalmente. Você compraria 10 tanques? E aí você ia abastecer com seu etanol, e olha que legal, ao você fazer isso, você está pondo dinheiro na usina, estimulando ela a produzir mais. Quando ela produz mais, ela reequilibra oferta e demanda, o preço tende a não entrar numa espiral de hiperinflação, igual a gente está vendo nos nossos irmãos. Então, por isso que eu falo que, para mim, é a aplicação real do blockchain. É a gente usando a tecnologia para resolver um problema que está na nossa economia. E como latino-americano, gente, a gente sofre com inflação a vida inteira, e a gente vê os pais, as histórias dos nossos avós. É aqui que tinha que nascer isso, e é para isso que ele nasce, e dentro do nosso pipeline a gente está olhando nascer com soja, milho e trigo, e já avançar para essas cadeias de ciclo mais curto. Eu tava olhando a cara da Ana, tava igual a minha, a gente tava assim, nossa, imagina você poder comprar 10 tanques de gasolina, ou qualquer coisa, né? Porque você pode daí extrapolar para um monte de coisa. E, na verdade, o valor que você está comprando não é um valor de dinheiro. Não estou comprando R$ 100, eu estou comprando litro. É isso aí, Então, então, se o litro aumenta pegou de a preço, Adriana. não importa. Isso é muito, muito interessante. E daí eu fico Isso é por pensando, isso a vantagem de tokenizar, de transformar um ativo em ativo digital, para criar essa vantagem. eu fico pensando aqui sobre as coisas práticas. Eu sou bem prática e eu sou bem executora, então para mim fica a teoria para mim é bem legal, mas eu sempre dou um foco maior na prática. Então, por exemplo, a pessoa tem 1 tonelada e ela vai transformar em token. Então, eu entendi que a tonelada não sai da casa dele, fica lá no depósito dele, por exemplo. E esse processo, vai alguém auditar? Como que funciona? Ele tem uma auditoria? Eu acho que deve ser parecido com o processo de rastreamento desses grãos via blockchain, né, que já está acontecendo bastante. Eu não sei se é parecido ou não. Se eu pudesse comentar para aclarar um pouco, porque para mim é meio nebuloso Claro, aí. Adriana. Claro, claro. A gente sempre conta com um agente que a gente chama de oráculo nesse processo, tá? Que muitas vezes é a cooperativa que está recebendo o grão e armazenando esse grão. Essa cooperativa, nesse exemplo, ela pode auditar que esse grão está ali, que o produtor, o seu João, entregou a soja aqui e a soja está aqui. Entregou o café está aqui. Essa é a primeira busca que a gente tem, de ter um ente certificando a existência dessa commodity. E aí, em cima disso, eu não quero só saber que ela exista, eu também preciso saber que o destino dela já está claro. Porque senão eu ia tokenizar um ativo que poderia ficar naquele armazém para sempre, porque ele não tem interesse no mercado, ou ele não tem vantagem real para o mercado, ele não consegue chegar no mercado consumidor, vamos falar assim. É por isso que dentro do nosso token a gente também considera que ele precisa ser líquido para nascer. É uma commodity que ela não só tem que estar no armazém certificado por alguém, como ela também já tem que estar vendida para alguém que vai me ajudar na validação desse processo. Então, conto com os entes da cadeia, tanto de armazenagem quanto de processamento, para poder me certificar que esse ativo está ali, ele existe e tem um valor. Em cima disso é que eu consigo transformar ele num ativo digital. Olha, eu queria ficar uma meia hora só falando a parte de inflação com você, porque eu acho que isso é o que normaliza a conversa, né? É Sim. isso que tangibiliza o entendimento de, em vez de você ficar refém da oscilação de preços, e assim, eu não estou aí no Brasil com vocês, eu estou em Portugal, não sei se eu tinha chegado a falar, e aqui há um controle maior, mas aqui é um problema que é a União Europeia. Então, assim, os países também entre si ficam brigando, agora o problema é o gás e tudo mais. Mas eu queria te perguntar especificamente, você estava falando agora sobre... Gente, eu me perdi por completo, porque eu não paro de pensar em inflação. Eu fiquei com isso na cabeça, a gente falando da blockchain, a gente estava falando agora desses grãos vendidos. E vocês estão tocando, na verdade, vocês tinham feito da proposta, vocês têm os produtores, vocês têm pessoas que podem investir e um monte de outras coisas.
Mas eu queria perguntar especificamente, já que você, sim, vocês estão mexendo com um monte de coisa. Eu queria entender qual é o cenário brasileiro, né, hoje, para trabalhar com tokenização. A gente já tem alguns Ok? movimentos, o Banco Central, já pegando agora os projetos para a moeda digital, a gente sabe que existem alguns avanços dentro dos movimentos, até dos eventos que eu participei, vocês estavam lá, que falavam sobre tokenização de diversos setores. Essa era uma pergunta até frequente, né? Como que as instituições estão respondendo. Eu não consigo calcular o ecossistema completo que precisaria ou não, né, dar apoio para isso, seja o Ministério da Agricultura, sejam as associações, mas se você pudesse compartilhar esse panorama Claro. político de viabilidade do Brasil dentro da tokenização e falando para commodities, seria fabuloso. Depois a gente pode ficar falando só de Sim. inflação. Legal, Ana. O que é legal da jornada da Agrotalk é que a gente nasceu diante de uma necessidade. Você mesmo falou, né? A crise, a necessidade é a mãe de todas as invenções. E na Argentina, a gente veio para desbloquear o valor de um produto entregue. E como lá na Argentina tem muito commodity entregue, o governo acaba regulando essa parte de estocagem, tem certificados digitais, já nascendo nessa origem, o que facilita muito o processo. Quando vem para o Brasil tem um cenário muito de grão futuro, onde as negociações acontecem muito cedo, tá? E a gente desenvolveu um instrumento aqui chamado CPR, que é um instrumento muito forte para a gente poder negociar grãos que estão sendo em produção. Estou trazendo esse panorama um pouco de base para vocês entenderem que se tem dois lugares para nascer uma solução como essa, seria Argentina e Brasil. Uma muito focada para agroentreg e uma que tem um grau de legislação e jurisprudência em negociações futuras muito forte, que é o Brasil. Então, hoje eu já tenho 30% das negociações de crédito no agronegócio acontecendo já em barter, que a gente chama, em operações de permuta, onde o produtor já está usando a sua soja como pagamento. Então, eu já tenho uma cultura no campo e legislação que já favorece eu falar nesse ativo como meio de troca. Isso já facilita muita coisa, gente. Se eu for fazer isso num país que não tem essa cultura, a gente já tem que romper um pouco essa barreira. E por que aqui a gente tem essa cultura? Porque o produtor sempre usou a sua soja de referência para combater variação de preço, risco cambial. Uma soja é precificada em dólar, então se eu falo de soja, eu estou falando de dólar, sabe? E então o produtor sempre teve essa cultura de já usar essa commodity, que facilita muito, muito as coisas. Aqui, a adesão, quando a gente começa a falar disso, só dando um pouquinho de contexto, a gente está chegando agora no Brasil, né? A gente está tendo que fazer todo o desenvolvimento e os testes aqui, e quando a gente chega para falar com o produtor rural, ele entende menos de 5 minutos. E eu não preciso falar de blockchain. Se falar de blockchain, a gente perde ele talvez no B. O que ele entende? Ah, é soja? Vale soja? Vale. Pô, então se eu comprar aqui com isso, é igual eu comprar com soja? É. Tá bom. Resolveu a vida dele, que já entendeu. Porque na cabeça dele, o que importa? A soja que eu tenho ali depositada, estou podendo usar? A soja que eu estou produzindo, eu já estou podendo usar? No que ele faz essa conexão, né? É imediato. É o exemplo da fichinha da festa ali, que você comprou uma bebida. Se eu compro no caixa e consigo trocar por bebida, eu não preciso questionar se ela, como ela foi feita. Eu só estou vendo que tem um emissor e tem alguém aceitando. Estou feliz com isso. Então, nesse aspecto, tem sido uma receptividade conceitual muito boa. E quando a gente vai para o potencial disso aqui, está abrindo portas muito interessantes, porque o mundo de crédito no Brasil para o agronegócio é um mundo gigantesco. É onde o pessoal precisa muito de acessar liquidez, porque o produtor precisa de bastante dinheiro para fazer a semente virar planta e a planta virar alimento. A gente precisa de ajudar esse setor e é um setor que opera muito alavancado. E aí é a hora que eu encaixo possibilidades gigantescas em poder tangibilizar isso de uma forma digital e conectar famílias e quem quiser investir nesse processo com o produtor rural. Tá? Justamente, quem que
Dri, teu áudio deu uma falhadinha. Não sei se é porque você Tá precisa falar. Ah, acho que agora volta. Vamos lá. bom, tá bom. Depois a gente corta essa parte. Voltando. Daí fica assim, né, no vídeo. Volta. A gente sempre tem problema de cortar, e o legal, que eu não vou cortar essa parte, porque se eu cortar todas as vezes que a Adriana, em qualquer gravação, fala corta, volta, eu não sei qual é a mágica que ela espera dos convidados ou da equipe para, tipo, apertar um botão e E lembrar, né? voltar. Não, e lembrar disso tudo. Adriana, foi só o áudio que deu uma falhadinha, pode seguir Tá numa bom. boa. Então, vou voltar. Beleza, vai, vamos lá. Uma coisa que eu queria te perguntar, justamente agora que você falou sobre isso, para onde vai esse dinheiro? Quem que compra esse token, né? Então, eu imagino que a pessoa que vai receber a soja pode comprar, o banco pode comprar, o investidor pode investir. Eu não sei se é isso, se é assim que funciona e é assim que vai funcionar, mas eu imagino que sim. Então, por exemplo, se eu compro um token, que é 1 tonelada, né? O token tem 1 tonelada, então. E o ano que vem, esse token vale a mesma tonelada para mim que tem o token. Mas lá de fora, o valor já mudou, porque quem quer Sim. comprar agora, né? Então, vai ter também essa oportunidade, né? E as pessoas, e daí emenda outra pergunta: aonde as pessoas vão comprar essas coisas? Perfeito. Legal, Adriana. Hoje a gente está operando de uma forma que a gente chama de circuito fechado, com um objetivo claro, que é ajudar o produtor rural. A gente aqui, a nossa meta é ajudar a economia. Então, eu quero ajudar as famílias e o setor primário, mas o foco é ajudar o produtor do rural, porque é ele que origina toda essa cadeia, tá? Então, a gente não está olhando tanto para o investidor agora. Por quê? Porque eu vou chegar lá. Tá? Mas nesse primeiro momento eu estou olhando para o produtor rural e como ele está fazendo suas transações, como ele está comprando insumo, qual a relação dele com o banco. Tá? Então, nesse primeiro momento a gente está mantendo esse ciclo dentro dessas primeiras negociações. Se o produtor quer comprar um trator, eu estou permitindo que uma empresa que não sabe receber soja comece a receber como pagamento soja. Se é uma concessionária de carro, ele pode vender uma caminhonete a um produtor rural e aceitar como pagamento essa soja digital. Eu já venci esse primeiro elo da cadeia. O produtor rural está precisando de um empréstimo. A gente, na Argentina, a gente está em testes com o Banco Santander, onde a garantia de um empréstimo é a soja digital, para que ele consiga pegar mais créditos de forma mais fácil. Então a gente está focando um pouco nessa primeira transação, porque é muito importante para mim ter essa adesão dos produtores, eles acreditarem nesse conceito, para então a gente começar a ter um lastro legal de geração de ativos aí na ponta, tá? Então a gente está nesse primeiro momento. Obviamente o exemplo que eu dei para vocês foi ali da linha de chegada, né? Onde eu já tenho famílias comprando token, usando para se proteger, etc. Mas para chegar lá, gente, a jornada ela é um tanto árdua. Eu já preciso que ele seja percebido como um bem de valor e de troca comum. E aí, para fazer isso, eu já preciso ter tido muita utilização no setor que conhece muito bem disso. Tá? Então, o nosso processo é ir gradualmente evoluindo utilidades. Tá? Então, nesse momento, o produtor já consegue fazer essas transações de insumo, já consegue fazer financiamento, ele já consegue também abastecer cartões de crédito, que é uma das inovações que a gente teve. Cerca de 2 semanas atrás, um produtor argentino conseguiu comprar um Starbucks, um café na Starbucks, e gastou 0,04 toneladas de soja para isso. Não, desculpa, soja não, foi milho, perdão, foi de milho. Passou o cartãozinho e comprou Tá caro o café com milho. milho, tá? Gente, é fabuloso. Eu vou fazer, acho que possivelmente, deve ser a pergunta mais chata que a gente sempre faz para todo mundo que vem aqui. Você já estava falando, né? Duas coisas legais. Primeira é que quando você acessa, principalmente o agricultor, né? Aquele que produz essas commodities, ele já consegue entender facilmente. Estou trocando uma coisa por outra e não estou sofrendo oscilação. Ele entende porque ele sente ali no dia a dia dele. Você não entra
Olha, vamos explicar como funciona nossas redes blockchain, não sei se vocês estão trabalhando com mais de uma, nossas redes blockchain, vamos explicar agora o que é esse token. Mas no final do dia, para esse agricultor, e aí eu sei que vocês têm foco em pequeno também, mas a gente já está falando de algumas pessoas mais estabilizadas, até mesmo com equipes para isso, porque ninguém gere sozinho ali uma safra. Sim, Como que no final do dia, esse agricultor ele vai entender do tipo, ok, falei com a AgroToken, conectei carteira, eu tenho uma carteira digital, onde estão, né, os meus assets? Como que vocês gerenciam depois essa ponta final, se é que existe, né? Porque eu sim, não uso do AgroToken, mas se é que existe, como que vocês facilitaram essa interface? Acho que essa pode ser a grande legal. pergunta, e depois a gente pode falar das parcerias, que eu acho que sim, você ainda recorrer, né, Uhum. parcerias com bancos e cartões, facilita, não sei se já vai entrar por esse lado, mas como que fica essa interface? Excelente ponto, Ana. O que é legal? A gente parte de um ativo que o produtor está vendo. Ele vê ou no silo ou ele vê no campo. Ele está vendo ali. O que eu estou agregando para ele é só a vantagem de agora ele não só ver aquela soja dele no campo, como ele também vai ver no celular. E ao ver no celular, ele pode se aproximar de alguém e falar: "Você aceita?" A pessoa fala: "Aceito." Quando ele aceita, ele volta para o campo dele e ele ainda vê a soja. Mas agora, esse direito creditório dessa soja passou adiante. Então, alguém agora tem direito sobre o valor daquela soja que está no campo dele. Então, a interface acaba sendo muito simples, por isso que até ele fazer uma transação, eu agrego zero de risco para ele. Um produtor que tokeniza não tem risco. Na hora que ele faz uma transação, é a hora que a pessoa que está comprando, pondo um ativo ali, estou dando um produto para o produtor e aceitando isso como pagamento, essa é a pessoa que está embarcando no processo. Por isso que o elo mais importante para fazer uma ideia como essa rodar é a rede de aceitação. É eu garantir que a concessionária de caminhonete aceita como pagamento o token e entende que essa operação não tem risco, porque eu conecto todo mundo. Então, a gente focou muito em trabalhar nessa rede, tá? Na Argentina a gente está chegando a quase 200 parceiros nessa frente. Aqui no Brasil a gente está começando a construir essa rede para justamente aceitar direto, tá? Como se fosse um pagamento Pix em soja, milho e trigo. E a gente focou em também trazer essa possibilidade de não só transferir a tua soja digital, como também pagar via cartão de crédito. Que aí eu não entro nessa, fico limitado nessa rede. Eu já crio um sistema de compensação, não um sistema de compensação, um sistema de settlement, né, usando a palavra em inglês para me ajudar aí, onde eu liquido imediatamente qualquer estabelecimento que aceita uma bandeira que Visa, por exemplo, que é a nossa parceira. Aí é a hora que eu abro esse leque e permito uma interface não só digital de transferência de tokens, como também uma interface analógica numa conexão num cartão físico. Tá? E a Visa aí está ajudando muito, gente. A gente estava numa cocriação com eles na Argentina, a parceria é global, e a gente estava discutindo muito fundo o que vai além do cartão, né? A gente está falando quanto que eu consigo usar essa credencial de pagamento e uma credencial de financiamento para poder conectar todo mundo que está interessado em fazer uma transação usando esse ativo digital. Não sei se a Adriana já quer fazer mais uma pergunta para o Anderson. Eu quero, se você tiver alguma. Não posso falar? Tá bom. É um negócio que você explicando agora me parece muito legal, não tinha entendido o Você compraria, funcionamento. Adriana? Você Eu compraria um token? compraria, Se eu tivesse compraria, disponível? sim, Tá. compraria. O Anderson vai distribuir tokens para a gente no final da entrevista. Ele já falou que vai dar um token de cada para nós duas. Então já está prometido. É, achei incrível, achei muito legal. E como você disse, para os produtores está mais fácil, né? Então a primeira fase é essa de você estar com os produtores, estar com o primeiro elo desse ciclo, né? Que são as pessoas que vendem direto e fazem transações diretas com eles. E quais são, se você puder falar, se você quiser falar sobre isso, quais são as suas
pretensões para o futuro, né? O que que você imagina? Você já tem algumas metas aqui na Argentina, no Brasil? O que que vocês estão pensando para o futuro? A gente entende que ah, não precisamos passar o carro na frente dos bois, com perdão da analogia, justamente porque a gente está falando de confiança aqui. Quando a gente fala de sugerir um novo meio de troca, eu preciso garantir que todo mundo esteja muito tranquilo e com a confiança alta nesse meio. Principalmente do que a gente tem visto tantos problemas que as criptomoedas tiveram aí, mesmo as stablecoins tiveram muito problema. No Brasil e na Argentina a gente viu muito caso de gente se aproveitando da empolgação de investidores para poder criar esquemas e coisas ruins aí para o setor. Então a gente está querendo colocar o pé de uma forma muito firme e com parceiros muito sólidos e inclusive com o próprio governo para todo mundo ver que isso aqui é uma coisa muito séria para gerar uma vantagem real para a economia. Por isso que a gente está num processo de aceleração que a gente podia estar muito rápido e a gente está indo com bastante cuidado, rápido também, afinal somos uma startup de tecnologia, mas tomando o devido cuidado para ser da forma mais segura. E dentro disso a gente já espera começar aterrissar no Brasil fazendo as primeiras operações mais sólidas aqui. Tá? A gente tem expectativa de conseguir gerar pelo menos 100 mil toneladas dentro desse ano. Estamos com prazo curto, estamos entrando aí nos últimos 4 meses do mês, então a gente está com prazo curto para fazer isso, mas a gente espera que dentro na América Latina, aí, principalmente Brasil e Argentina, a gente chega a 1 milhão de toneladas de grãos feitos, tá? Que é bastante coisa, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, um navio, né, um Panamax tem 60 mil toneladas, então são alguns navios, tá? Anderson, eu acho que da maneira com que você explicou e você falando, ainda mais para commodities, acho que clareou um monte de coisa para mim, para Adriana, porque mas a gente, assim, a gente trabalha com outros tokens também, porque a gente participa de curso, faz parte de DAOs, aí a gente usa outros tokens e agora a gente vê esse movimento tão forte que eu espero realmente que acessibilize, facilite, né, que as pessoas não fiquem tão dependentes, né, dessas oscilações e desses câmbios. E eu fiquei fascinada pela maneira com que você explicou. É, eu queria deixar esse último espaço. Sei que você tem um horário corrido, porque vocês têm que pisar no acelerador aí, apesar de muita cautela. Sei que vocês têm muita coisa a fazer. Achei muito legal. Queria deixar esse último espaço só para você ou falar de algum evento, se vocês tiverem algum evento que vão participar, falar alguma coisa da AgroToken, dar algum anúncio. O espaço é totalmente seu para você falar o que você quiser. Legal, Ana, legal. A gente tem uma visão muito colaborativa do mercado, então eu queria deixar aberto tanto o meu contato, tá? Anderson ponto na caixa @agrotoken.io, para qualquer questionamento de qualquer pessoa que tem ideia, que queira conversar, que queira ganhar ideias, compartilhar nisso aí, faço questão, porque a gente está aqui para desenvolver uma coisa juntos e o objetivo é mudar a economia. Tá, então, e não é mudar porque a gente não gosta dela, é porque a gente precisa consertar uns negócios que não tá dando muito certo aí, tá? Assimetria é a palavra que todo economista tem medo, né? Então, queria deixar esse espaço aberto para não só produtores rurais ou quem queira acessar o token me contactar, como também o pessoal que tem uma dúvida ou que tenha ideias nesse aspecto. A gente está no momento agora de cadastrar produtores para fazer esses ambientes de teste com a gente também. Então, quem tiver interesse pode buscar nossos canais digitais aí, tanto o nosso site, que é agrotoken.io, tá? E também Instagram. O Instagram ainda está focado bastante na Argentina, porque a gente está chegando agora no Brasil, mas fiquem à vontade de mandar mensagem, contactar a gente, falando assim, cara, gostei, quero fazer parte desse projeto, e aí vem mudar o mundo com a gente. O papo é esse. Legal. Queria agradecer muito a sua participação aqui. Eu adorei a nossa conversa. A forma como você explicou também ficou. Eu achei que ia ser muito mais complicado e eu consegui entender bastante. Então, e eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo a gente também de diversas áreas, né, de negócios também vão conseguir entender. Que era uma preocupação nossa, né? Um assunto tão complexo, tão novo, tão diferente.
será que alguém vai entender? E você conseguiu explicar bem certinho para todo mundo. Gostei muito, muito obrigada. E é isso. Obrigado a você, Anderson. gente. Vocês perceberam que a gente está num movimento interessante aí. Eu agradeço o espaço para a gente poder fazer parte também do podcast, para justamente fazer com que o amanhã venha o mais rápido possível para agora, né? Quando a gente vai pensar, já foi. Anderson, pelo seu tempo, pela sua disposição, pela maneira com que vocês estão com um objetivo e um propósito realmente interessante, isso faz toda a diferença. Eu agradeço você também, quero agradecer a Adriana com as perguntas dela também, que foram maravilhosas, fez uma analogia perfeita. A gente fica muito feliz do lado de cá e, enfim, casa aberta. Se tiver mais novidade aí de tokenização, de mercado de commodities, olha, fala com a gente, porque a gente só quer aprender, aqui é só curiosidade. E a gente se encontra. Até logo, gente. Obrigadão. Um abraço a todo mundo aí. Tchau, tchau.